E ao soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 8 verso 44. Introdução. João 8 verso 44 é uma declaração chocante de Jesus aos líderes judeus que se opunham a ele. No contexto do capítulo 8, esta passagem emerge de um debate intenso sobre a identidade de Jesus, sua autoridade e a natureza da verdadeira filiação a Abraão. Jesus os confronta diretamente, expondo a raiz espiritual de sua incredulidade e hostilidade. Sua filiação ao diabo. Essa declaração serve como um ponto crucial no capítulo, revelando a profunda divisão entre aqueles que seguem a verdade, Jesus, e aqueles que estão sob a influência do pai da mentira. Contexto histórico. O capítulo 8 de João se passa no Templo de Jerusalém, um centro de autoridade religiosa e política para os judeus. A cena começa com o famoso incidente da mulher pega em adultério, no qual Jesus desafia a hipocrisia dos líderes religiosos. Ao longo do capítulo, Jesus continua a ensinar sobre sua identidade como a luz do mundo, João 8:12, e o Eu Sou, João 8:58, aludindo ao nome divino revelado a Moisés em Êxodo 3:14. Essa afirmação, juntamente com suas declarações sobre ser enviado pelo Pai, Deus, irrita profundamente os líderes judeus. A tensão aumenta à medida que Jesus expõe a dureza de seus corações e a sua recusa em reconhecê-lo como o Messias. A menção de Abraão como pai espiritual é fundamental, pois os líderes judeus se orgulhavam de sua linhagem, mas Jesus demonstra que suas ações contradizem a fé de Abraão, revelando uma filiação espiritual diferente. Interpretação. João 8:44 revela a profunda realidade da batalha espiritual que permeia a existência humana. Jesus afirma que aqueles que rejeitam a verdade e se opõem a ele demonstram uma filiação espiritual ao diabo, que é descrito como assassino desde o princípio e pai da mentira. Esta filiação não é meramente genética, mas sim uma questão de alinhamento espiritual e moral. A cosmovisão cristã trinitariana reconhece a existência de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como a fonte de toda a verdade e vida, e a existência de Satanás como um ser real que se opõe a Deus e busca destruir a humanidade através do engano. A passagem ensina que a escolha entre seguir a verdade, Cristo, ou a mentira, Satanás, define a nossa identidade espiritual e nosso destino eterno. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara. Devemos discernir a verdade do erro, resistir às tentações do pecado, e nos apegar firmemente a Cristo, a única fonte de salvação e vida eterna. Aqueles que genuinamente pertencem a Deus, como mencionado em João 8:47, demonstrarão isso ouvindo e obedecendo a sua palavra. A incredulidade e a oposição a Jesus, como demonstrado pelos líderes judeus, são sinais de uma influência demoníaca. Veja as referências em Gênesis 3:1-7. Este trecho narra a queda do homem através do engano da serpente, identificada posteriormente como Satanás em Apocalipse 12:9. A serpente distorce a verdade de Deus e induz Adão e Eva a desobedecerem, resultando em pecado e morte. Essa conexão demonstra a raiz da mentira e do assassinato no diabo, conforme mencionado em João 8:44. Assim como Satanás enganou Adão e Eva, ele continua a enganar a humanidade, obscurecendo a verdade e afastando as pessoas de Deus. 1 João 3:8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Este versículo ecoa o ensinamento de João 8:44, estabelecendo uma ligação direta entre o pecado e a influência do diabo. Ele reafirma que a missão de Jesus é libertar as pessoas do poder do pecado e da influência do diabo, destruindo suas obras. A conexão entre esses dois versículos reforça a importância de buscar a santidade e resistir à tentação, a fim de não ceder à influência do diabo e permanecer em comunhão com Deus.